Muito bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil FM. Bom dia, você que já está nos ouvindo pela 103,3, você que já está nos ouvindo pela 96,3 e também pelo aplicativo no Play Store Rede Cristã Brasil FM e também no site redecristãbrasil.com.br ou até mesmo pelo Radiosnet. Inclusive, queremos agradecer você que nos acompanha pelo Radiosnet, que tem feito a Rede Cristã Brasil subir no ranking de centenas e milhares de rádios. E a Rede Cristã está entre as 70 primeiras rádios de um ranking enorme. Desta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã para o consultório da Academia do Cérebro. Bom dia, doutor Edinásio. Bom dia àqueles que estão ouvindo pelas emissoras de rádios, pelas frequências aí e também pelos aplicativos. Eu sei que tem muita gente ouvindo pelo rádio e outros pelos aplicativos. Queria pedir a você que entra lá no meu canal de YouTube e se inscreva, terapeuta Edinásio Silva. Tem vários assuntos interessantes e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo pela primeira vez vão ficar um pouco perdidas, né, sobre o assunto. Então, seria bom olhar para trás e se inscrever e assistir nossos vídeos que lá estão. O assunto do divã, eu aqui, você aí, é sobre transtorno do humor. Muitas vezes a gente, na convivência com o outro, reclama do mau humor do outro e até classifica. Eu não gosto de conversar com ele, eu não gosto de conversar com ela. São pessoas chatas. Então, às vezes, essas pessoas têm o transtorno do humor ou está passando por uma dificuldade. Então, o que seria isso, né? O que é isso? O que é um transtorno do humor? Essa alteração do humor. É a pessoa que ora está bem, ora está ruim. No mesmo dia, por isso que essas pessoas são consideradas bipolar. Uma hora está num polo, outra hora está no outro polo. Outra hora está no fundo do poço, outra hora está em cima do difícil. Outra hora está em profunda tristeza, outra hora está em profunda alegria. Então, a questão do humor, ela está muito ligada também à disposição da pessoa. Será que eu estou disposto hoje? Será que eu estou motivado? Tenho energia. Então, 3 pontos que vai equilibrar esse humor: a energia, a motivação e a disposição. Ninguém vai ter um humor equilibrado o dia inteiro. Eu, você, ninguém. O cara está sempre alegre, está sempre o dia inteiro, tem algo errado. Ou está sempre triste, tem algo errado. Então, o interessante é que você possa observar o outro nessa circunstância. Será que essa pessoa está no polo de baixo o tempo inteiro? Ou está no polo de cima o tempo inteiro? Ou está variando, né? Está variando. Fulano está variando, tem essa história, né? Fulano está variando. Então, repetindo, ninguém fica com humor o tempo inteiro. Então, o bipolar, ele às vezes pode chegar ao extremo da depressão. Ele fica distêmico, né, que é a depressão grave. Ele está no fundo do poço. No fundo do poço. Né? Está realmente para baixo. E, de repente, ele vira
maníaco ou tem manias, ele fica exageradamente alegre. De repente, a pessoa está numa tristeza profunda, já à tarde ele está exageradamente alegre. Então, tinha um filme, um seriado, muito tempo atrás, chamado Perdidos no Espaço, quem mais velho sabe. Era pequeno assistir esse seriado. Então tinha um tal Dr. Smith. Ele falava, ó céus, ó desgraça, ó miserável. Então ele reclamava o dia inteiro. Então tem gente que já acorda para baixo. Oh, vida desgraçada, oh, miséria. É a cantiga, né? Vai essa sequência dessa cantiga, que as pessoas vão vivendo o tempo inteiro. E mais tarde, essa mesma pessoa que estava na profunda desgraça já está na alegria, rindo e fazendo o outro até rir, às vezes. Pessoas que vivem para cima e para baixo. Pessoas que enxergam o mundo exageradamente. Bota exagero em tudo. Tudo que vê supervisiona. Né? Bota lá para cima e depois para baixo. São as pessoas que também têm mania, né? As manias, elas são completamente exageradas. Por exemplo, ela vai comprar um sapato, compra 3. Vai comprar uma calça, compra 4. Vai comprar a comida, compra comida exagerada. Ela não é comer aquilo, mas compra aquilo. Então, tudo dela é altamente exagerada. Exagero. E ou para cima ou para baixo. Então, são chamadas manias, ou maníacos. É o exagero daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivendo. Então, essas pessoas também têm alguns comportamentos. O bipolar, estou falando agora, ele pode não dormir, ficar com insônia, porque está na fase depressiva, ou ele pode também dormir muito na fase depressiva, ou não dormir. Diz, eu durmo só 3 horas por dia, comigo é assim mesmo, comigo é assim. Esse negócio de dormir é para preguiçoso. Só que o depressivo, ele se sente, a pessoa com transtorno de depressão, ela fica esgotada, cansada. Já a pessoa que tem mania, ela está acelerada. Ela fala acelerada, ela pensa acelerada, ela fala as coisas acelerada. Não estou falando aqui de outra doença, estou falando aqui da mania, né? Não estou falando aqui da ansiedade, que também tem essas características. Estou falando das pessoas que têm manias, que têm mania. Essa pessoa que fala exageradamente, que se apressa, é impulsiva, né? Compra exageradamente, busca as coisas exageradamente, não cala a boca, fala o tempo inteiro, é muito rápido e depois vai para o avesso e fica com o humor lá embaixo. O humor desce de repente. Então, essa pessoa pode ser considerada bipolar. Às vezes isso ocorre com a idade, né? As pessoas vão ficando velhas, a velhice, e aí vai ficando um pouco depressiva. O humor não aumenta não, o humor vai ficar para baixo. Às vezes o humor está com transtorno de depressão, está passando por uma fase depressiva. Então, vários fatores que podem ocorrer. Abandono, isolamento, questões dos neurotransmissores que estão baixos, e aí a pessoa fica realmente nessa condição. E tem que ser acompanhado por um profissional para melhorar um pouco esse sintoma. Então, essa pessoa bipolar, ou essa pessoa que está na mania, ela tem, assim, ideias de raiva. Uma raiva
acelerada. Se você errar, tá ferrado com ela. Ela passa para você por toda, né? Então, outra coisa também é a mania de sucesso, né? Tem sucesso em tudo. Foi para a esquina, já foi sucesso. Acha que vai ter sucesso em tudo. De repente sobe o sucesso, depois já caiu a desgraça. É muda de comportamento, né? É irritabilidade, atritos, oscilação, oscila o tempo inteiro. Está sempre oscilando. Oscilando do humor, oscilando de ideias, oscilando das coisas. Às vezes não tem dinheiro, mas corre para o supermercado, corre para o shopping e compra. Alguém falou aqui que uma pessoa ganha muito pouco e foi na loja e comprou 2 ou 3 computadores. Que não precisava, mas as pessoas que têm mania também se sentem poderosas e às vezes se atiram da janela achando que podem voar. Se sentem poderosas, né? Na crise, né? Então, essas pessoas podem cometer suicídios. Então, o que ocorre hoje é que 66% das pessoas que têm esse transtorno bipolar elas não são tratadas, o transtorno de humor, elas não são tratadas. As pessoas consideram muitas vezes caráter. O cara é chato mesmo, ela nasceu assim, é azedo, é limão. Já ouviu essa história? E aí não busca o tratamento. É necessário que essa pessoa busque um psiquiatra para o estabilizador do humor. Vai ter que tomar o estabilizador do humor. E também a psicoterapia. Ela vai buscar um psiquiatra e vai buscar um terapeuta. Acredito que um só não vai resolver. Não vai resolver. Então, tem que ter tratado com estabilizador de humor. Porque a estabilidade emocional dele está abalada. Então, o terapeuta ele vai tentar conversar com ele para mostrar a ele o quadro. Aquilo que ele está sentindo, como ele está se comportando, não sei se ele enxerga ou não enxerga. E aí vai tentar essa regulamentação, regularizar através das suas emoções, através da parte cognitiva, do seu conhecimento da doença. E aí ele vai tomar consciência daquilo para saber lidar, né? Para saber manejar com aquilo, né? Manejar aquela situação. Por isso que a gente, muitas vezes, vê por aí essas histórias. Fulano é de lua, ciclana é mal educado, tem 2 polos, uma hora está no sul, outra hora está no norte. Então, gente assim se expõe sexualmente, é exagerado em tudo, e pode ter aí delírio e alucinação. Ele não é esquizofrênico, ele não é esquizóide, ele não é nada disso, mas ele está na euforia e na tristeza, lá e cá. E quando está a mania, né? A mania no meio, quando ele age de forma exagerada, aí a mania, né? Não é que a pessoa agiu de forma exagerada num ato só, num evento só. É constantemente a pessoa está fazendo isso. Vez ou outra está fazendo isso. Vez ou outra está fazendo isso. Então tem que ver que essa pessoa está com bipolaridade, né? Faz isso e depois cai. Não tem jeito que de manhã é rico, de noite é pobre, de manhã é pobre, de noite é rico. Não. Então, aí essas pessoas estão indo por um caminho muito complicado. Então, outro dado interessante que a gente pesquisou é que para cada suicídio existem 10 tentativas. Para cada suicídio existem 10 tentativas. Eu pensei que você resumia em 3. 10 tentou. É muito complicado isso. Somos o 4º país do mundo em transtorno depressivo. E estamos aí na bipolaridade, que não são conhecidas ainda pelas pessoas. As pessoas levam tudo para a área do caráter,
para da convivência, e fulano insuportável, e aí muitos casamentos terminam, muitos relacionamentos terminam, muita gente é demitido do emprego, quando podia buscar um tratamento e melhorar, né? Melhorar. Então, essas pessoas, elas têm um comportamento exagerado, às vezes são ciumentas, mas ciumentas exageradamente. E explodem com a outra pessoa constantemente. Está sempre explodindo, né? Está sempre dando patada, dando pernada, e a confusão fica estabelecida. A gente tem aí os profissionais, eu vou falar um pouco, depois os ouvintes participem. A gente tem aí a psicanálise, ela não trata, ela não discutiu muito isso. Eu venho falando aqui desde o começo sobre esse aspecto, sobre a questão da realidade e da fantasia, quando a gente nasce. A gente nasce na fantasia e vai na realidade. Então, esse confronto aí que vai nortear muito o nosso estado de humor. E a gente tem que perceber que nós somos seres biológicos também. Então, há uma máquina, né? Uma máquina funcionando aqui dentro, né? Biologicamente funcionando, e quando esses líquidos, quando esses hormônios eles estão variáveis, estão variando, estão baixos ou estão altos, a gente vai também se comportar de maneira diferente. Existem períodos da vida que a gente vai ter esse humor alterado, na menopausa, na andropausa, como eu falei aqui. Quando a mulher está na menopausa, e ele na andropausa. Então, pela idade que tem, então, esses hormônios estão baixos, né? Alterados. E também, no dia a dia comum, esses neurotransmissores também podem se alterar em qualquer idade, na juventude, crianças depressivas, né? Pode se alterar. E também pela forma de vida que o outro tem. A forma de vida que o outro leva vai criar, vai marcar uma estrada quando você vai caminhar nela. Então, se na infância, se na adolescência, se nesse meio aí, há muita confusão, muita intriga, muito embate, muito choque, muito atrito, logicamente que você não vai suportar e vai ficar diferente. Então, nesse primeiros 20 minutos que estamos aqui falando sobre transtorno da bipolaridade, o transtorno do humor, onde o humor, a variação tamanha, não é porque você variou de humor hoje que você tem um transtorno do humor. Não, é tudo isso que eu falei aqui agora. É um conjunto. Então você tem que pertencer àquela casa. Exemplo, eu sei que muitos evangélicos estão ouvindo o programa agora, então veja a Bíblia como é. Ela é classificada. Livro histórico, livro poético, profético, então todo evangelho, cada qual. Então você não pode falar do assunto poético ou do assunto da vida do reis e buscar no evangelho. Então não é contrário, não. Você vai encontrar lá no reis, né? Nos livros denominados reis lá. No livro profético vai encontrar lá no livro dos profetas, pequeno profeta, grande profeta. Então, você não vai buscar um sapato dentro da geladeira. Então, tem muita gente buscando sapato na geladeira. Tem um amigo meu que ele está ouvindo o programa agora, ele perguntou assim: onde está escrito isso na Bíblia? Peça socorro à pastora aí que ela vai ajudar. Eu disse, tá em tal lugar. Ele disse, errou feio. Eu disse, errou feio não. Sabe por que eu não errei feio? Porque quem falou foi Paulo. Então, eu estou dentro das cartas paulinas. Então, não foi não é feio não. Então, eu sei exatamente onde está quem disse e o outro está contigo. Aí você não perde uma, não. Eu sei o que estou falando. Então, dá lá. Então, você vai buscar um lençol
que você dê o fogão. Fogão não era para coleção. Embora que antigamente, né, essa história de colocar a roupa atrás da geladeira, para esquentar, para essas coisas todas aí. Mas é cada qual, não sei cada qual. Então, eu só posso ter uma doença se eu sou classificado dentro daquele padrão. Se eu estou dentro daquele padrão, eu não tenho aquele tipo, aquele transtorno. Eu não vou para dentro daquele diagnóstico. Então, existe um padrão. Então, quando eu coloquei aqui os padrões, se você tem transtorno de humor, tem que estar naquele padrão que eu falei aqui. Se você tem mania, tem que ter aquele padrão que eu falei aqui agora. Então, tem que ter um padrão. Então, agora, mais de 20 minutos pronto aqui, eu gostaria que você pudesse falar daí, ouvir daqui e por aí vai. Muito bem, queremos informar aos nossos internautas, né, que a linha já está liberada, né, para fazerem suas respectivas perguntas pelo Facebook, pode ser pelo Facebook, Acorda Bênção, estamos pelo Facebook, Acorda Bênção, pode fazer suas perguntas pelo WhatsApp 987204989, 987204989, podem também mandar um áudio, tá certo? Para o Dr. Ednásio ouvir. Pode mandar um áudio por este mesmo WhatsApp 987204989, e também ligar, né? Pode ligar pelo WhatsApp sem problema para interagir conosco. Aproveitando o ensejo que o nosso engenheiro de transmissão está se comunicando aí com o senhor, doutor Ednásio, eu quero aproveitar o ensejo e lembrar que estamos à noite também com o programa No Divã, com o terapeuta Ednásio Silva, pela Nova FM, em Goiânia, das 8 às 9 da noite, estamos pela Nova FM em Goiânia. E o programa vai ao ar, né, tanto pela manhã, aqui na Rede Cristã, em cadeia com a 96,3, de segunda a sexta-feira. Das 9 às 10 da manhã. E também de segunda a sexta, no horário da noite, né? Das 8 às 9 horas da noite, a reprise do programa No Divã com o terapeuta Ednásio Silva. Agora, no horário da manhã, estamos em cadeia com a 96,3, nosso querido pastor Walter, e pela 103,3 de Boa Viagem a Igaraçu, também as cidades de Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e Carpina, nos ouvindo pelo Dial. E para todo mundo, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil FM, no Play Store, no iOS, pelo Radiosnet, e o site www.redecristãbrasil.com.br. A linha está liberada, viu, pessoal? 987204989, 987204989, para a vossa interação, ok? Para a vossa interação. Deixa eu voltar aqui a conexão com o Dr. Ednásio. Meu engenheiro de transmissão aqui, Ivanildo, para quem eu mando um abraço, administrando tudo remotamente, tá? Quero lembrar o pessoal que nós teremos... Aproveitar o isolamento social. Doutor Ednásio, está me ouvindo? Você está me ouvindo aí, doutor Ednásio? Estou ouvindo. Está me ouvindo? O senhor estava falando, pode voltar a sua fala aí. Eu estou falando aqui, primeiro eu falei sobre a terapia online. Sim. Buscar esse momento de isolamento social para fazer terapia, né? Para buscar o equilíbrio. Para voltar à atividade, voltar com o equilíbrio emocional, voltar mais tranquilo e enxergar novos horizontes e ter sucesso. Então isso é importante para que as pessoas
busque esse equilíbrio. Quero também chamar a atenção, se até lá tiver tudo organizado, ao dia 25 de julho, a gente realizar o primeiro encontro nosso. Esse encontro nosso, ele vai ser importante para nós, porque vai participar desse encontro a Fátima Mora, presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Isso. Vai participar a doutora Edmar Jacinto, eu. A vaga limitada. Inclusive está na tela para quem está nos assistindo pelo Facebook. Vai ser uma oportunidade única para você participar. Muita gente já mandando sua prescrição. Que bom. Vai mandando sua prescrição aqui e eu acredito que será um excelente encontro se estivermos na normalidade. Doutora Fátima entrou aí no grupo, né? Doutora Fátima, na conversa agora? Isso. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia. Que maravilha. Pronto. Ô, doutora Fátima, a senhora pode colocar o celular na horizontal, por favor? Assim? Deixa o meu engenheiro colocar aqui para eu vê-la. Claro, eu não estou no computador. Ficou. Não, deixa do outro jeito mesmo, porque ela está no computador. Deixa do outro jeito. Pronto, assim tá bom. Então deixa assim mesmo. Bom dia, doutora Fátima. Bem-vinda ao programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Foi se levantando e logo entrando no bate-papo aqui, né? Isso aí, né? Passamos aí um Dia das Mães dentro de casa, fechado, né? Isso. Feliz Dia das Mães para a senhora ainda, né? Como mandei ontem. A senhora ouviu a abordagem do doutor Edinásio já agora de manhã? Não ouvi, não. Sobre transtorno de humor, que estava se referindo. Pois não. Pronto. Se a senhora quiser trazer alguma pontuação, mas, doutor Edinásio, fala aí com a doutora Fátima. Eu quero lembrar a doutora Fátima que muita gente está nos ouvindo através do rádio, né? Isso. Então tem mais gente no rádio do que nas redes sociais. Então o rádio é fundamental essa fala, porque são 2 ou 3 emissoras de rádios que estão retransmitindo esse programa. Então tem muita gente aí que está ouvindo. Quando terminou o programa nosso, na semana passada, as pessoas vão falar assim, eu vi outra Fátima, gente de Caruaru, gente de Garanhuns. Maravilha. Eu vi outra Fátima, mas não entrou, né? Não é por que esse pessoal não entrou? Porque não está conectado, está ouvindo no rádio. Então, é importante aqui essa participação da doutora Fátima, né? Que muita gente se lembra. Tem uma pessoa que se lembrou dela, diz assim, já fala assim, ela teve na igreja. Ela teve na igreja, ela disse até que se fosse possível, até de jegue para lá. Eu vi ele falando isso. E Caruaru. E aquele seu amigo de cadeira de rodas, não vou esquecer nunca. Pois é. E hoje a gente está aqui falando do transtorno do humor. Quando as pessoas falam, fulano de Lula, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Outra hora está depressivo, outra hora está na alegria. E pessoas que têm mania, que são exageradas nas coisas, compram demais, não é só maneira de compra demais, falam apressadamente, falam muito e às vezes são até agressivas com a outra pessoa, quando há discordância. Então, é mais ou menos o que nós falamos sobre isso aqui hoje. E o assunto que eu falei no começo é que a psicanálise lá de Freud, ela não falar muito sobre isso, né? A gente tem que buscar o que foi escrito para trazer para hoje, porque até a questão da depressão, o termo depressão só aconteceu em 1950. Até antes ninguém falava colita com a depressão, não. E o primeiro remédio que foi descoberto para depressão e para sintomas psíquicos aconteceu em 1950 alguma coisa, e foi por acidente. Foi quando estavam conservando a penicilina, que é conservante, caiu no chão, os cachorros lamberam e adormeceram. Daí esse remédio virou
virou para a questão específica. O segundo remédio, o tal do Veronal, que é Verona na Itália. Fizeram agrotóxicos para a agricultura, para ver o impacto do veneno do humano e dos macacos. Os macacos também adoeceram. Aí virou o primeiro remédio, o Rivotril de hoje. Então, a psicanálise não trata bem disso, mas eu levantei aqui, uma questão, essa questão da criança, e quando ela vem do mundo de fantasia dela, e ela vai se deparar com a realidade. Então, essa transição desse mundo fantástico para o mundo real. Então, a criança tem vários percursos, né? Como diz o Unicórnio, vários percursos nessa transição, com os brinquedos, com isso, com aquilo. Então, tem gente que continua ainda lá na fantasia, mesmo adulta, não encarou a realidade. E tem gente que é amarga o tempo inteiro, que não vive essa fantasia e busca sanidade. Bom, então, se a gente pegar aqui os principais seguidores de Freud que tratam disso, né, principalmente a Winnicott e a Leonkai, que falam muito disso, do mundo sem bom, sem ruim, do olhar bom, do olhar ruim, a mãe surpreendente boa. Então, se a gente olhar aqui, a psicanálise fala assim desse transtorno do humor. Pela vida, pelo percurso que aquela criatura, que aquele bebê, que aquela criança, ela percorreu. Então, ela fala, ela não desnuda de forma binocular, mas ela fala assim. Então, cabe ao terapeuta hoje, cabe ao psicanalista pegar esses elementos e trabalhar como instrumento de redução de danos emocionais. Eu sempre digo que nós, além de analista, além de investigador da mente, a gente trabalha com a redução de danos emocionais. Se possível, você pudesse falar em relação ao transtorno do humor. Então, muito obrigado. Um bom dia a todos que estão ouvindo. Obrigado, professor, que está aqui bem. Pessoas que oscilam entre Doutora Fátima, eu não estou lhe ouvindo. Então, eu vou pôr o microfone um momento. Deixa ela se organizar, porque ela foi logo acordando, Antônio Nazil, já foi entrando no programa, uma benção, né? Eu tô vendo o quarto dela todinho, né? Deixa ela se organizar, Ivanildo, para poder botar a tela dela na transmissão, né? Enquanto isso... Tá me ouvindo? Agora sim, estamos bem, mas deixa ela se organizar lá, se posicionar. Eu pus o microfone de ouvido, porque realmente certo. Eu estou no quarto aqui, você tem toda a razão. Agora, doutora... Porque eu já acordo pensando em trabalhar, só maravilha. Me faça um favor, incline um pouco mais a sua tela, para que possamos colocar, assim? E mais um pouquinho, por favor. Estamos ao vivo, pessoal que está nos ouvindo pelo rádio, estamos ao vivo também pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. Ficou excelente, doutora Fátima, e estamos interagindo com a doutora Fátima, mora diretamente de São Paulo, com o doutor Edinásio, na Academia do Cérebro, e direto dos estúdios da Rede Cristã para a 103,3, para 96,3 e para 98,5 em Goiânia. Doutora Fátima, fique à vontade. Eu agradeço estar nessa rádio com pessoas tão ilustres e com esse público maravilhoso que sempre nos acolhe, né, pastor? Isso. E professor Edinásio, psicanalista Edinásio, da Academia do Cérebro. Então, aqui a questão hoje era nós falarmos do transtorno do humor, né? Que é conhecido normalmente por bipolaridade, ou seja, pessoas que oscilam entre a depressão e crises eufóricas. O que nós sabemos é que o psiquiatra leva 10 anos para diagnosticar essa doença, porque vê a pessoa às vezes de 30 ou 60 dias. Nós, psicanalistas que vemos a pessoa toda semana, temos mais facilidade de identificar os transtornos do humor. Então, a psicanálise ela está muito indicada
para essas pessoas com transtorno de humor. E essas pessoas agora no confinamento, elas acabam ficando mais evidente o transtorno, não é? Ou elas ficam mais depressivas, ou então elas começam assim numa coisa de loucura, de querer limpar a casa, fazer comida exageradamente. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso, pastor e professora de Inácio. E o que o senhor me diz se o transtorno do humor ele realmente piora no confinamento, Edinásio? Acho que sim, né? Porque o confinamento vai fazer com que a pessoa... Porque, como eu falei aqui anteriormente, o cérebro ele estava acostumado a nova visão, está numa sequência, está todo dia de manhã na escola, de manhã no consultório, à tarde no shopping, e de repente não avisaram o cérebro que foi uma mudança. Então o cérebro vai reagir, vai ter uma reação, porque ele não foi avisado que existiria aquele confinamento. É como uma criança, você está com a criança brincando e de repente você sai, a criança fica ali por alguns segundos, depois ela vai no berreiro, porque ela não percebeu imediatamente, o cérebro não vai perceber imediatamente. Essa bipolaridade que a pessoa tem, e às vezes as pessoas não demonstra de forma exagerada, no confinamento ela vai sim aflorar, né? E vai se tornar uma pessoa insuportável com o outro, porque o ciúme vai ser aumentado, a agressividade será, a pessoa errou, o cara já parte para cima com a agressividade. Então, eu acho que é um momento muito, muito bom para a observação do outro e de si mesmo, o autoanálise, para buscar as terapias necessárias. Eu acho que eu pedi aí para a Edneuza entrar também no bate-papo da psicóloga, e ela é fã da doutora Fátima. Queria que ela entrasse aí para também aprender, não, para ajudar a gente aqui nessa conversa. Mas ela disse que é aluna da doutora Fátima, então queria que a Edneuza entrasse aí. Surgiu uma pergunta aqui, doutor Dásio, se tem cura esse transtorno de humor, se tem cura. Doutor Edinásio ou doutora Fátima? A cura é relativa, porque se comprovada a bipolaridade, o cérebro não está produzindo lítio. Aí torna-se uma coisa também cerebral e não só psicológica. Então é preciso entender que se o cérebro precisa de lítio, é preciso fornecer lítio para o cérebro. Agora, paralelamente, a terapia talvez seja pelo resto da vida, assim como talvez o remédio. Isso é uma coisa que, como é uma patologia nova, ela precisa ainda ser pesquisada por nós psicanalistas, não é? No sentido de, o que eu posso dizer é que o uso da medicação e a terapia dão uma qualidade de vida excelente. Eu vejo que o professor Edinásio tem atendido muitas pessoas, até com esquizofrenia, com transtornos de humor, e tem encontrado resultados maravilhosos com a psicanálise e a regressão. Isso procede? Procede sim. Eu tive... O primeiro paciente meu foi um esquizoide. Já foi complicado. Foi uma pessoa que tinha transtorno esquizoide e depois tive uma pessoa com esquizofrenia. Um nome errado, esquizofrenia. Ela está até me ouvindo aqui agora. A pessoa tem um algo de esquizofrenia e não tinha esquizofrenia. Por quê? Porque essa pessoa ouvia vozes, as vozes castigavam ela, unia ela, tinha uma depressão profunda, mas essa pessoa tinha alucinação só em ouvir vozes. E a culpa, não tinha mais nada para isso. Então, isso não dentro daquilo que nós conhecemos, não caracterizava a esquizofrenia. E aí, eu fiquei observando ela tinha ido para o CAPS, estava medicada, vivia feito zumbi, e o marido me tocou. E aí veio um grupo dizendo assim, não, isso aí é macumba, levado para as igrejas,
levado para as igrejas, confusão brava, meteu-se a mãe, meteu o pai, e aí na igreja que ela frequentava era milagre para cá, milagre para lá, e a mulher cada vez mais entrava no fundo do poço. Chamei o marido dela, uma menina jovem, 29 anos, 30 anos, que exatamente é o período que onde se manifesta a esquizofrenia. Eu falei dela e disse: olha, a partir de agora, ela só vai ouvir uma voz, a minha voz. Ela não vai para a igreja, não quero marido se metendo, pai se metendo, mãe se metendo e pastor se metendo. Primeira coisa, sai da igreja. Fui andar, esperar, desgraçado, foi lá. Não vai, quer? Não foi desse caso. E assim foi feito. E aí, o que é que eu descobri? Que ela, por exemplo, ela não tinha paranoia. Não tinha paranoia de perseguição. Uma das características do estudo foi paranoia. Ela não tinha paranoia. Só as vozes que acusava. Só isso. Fui lá da culpa. Fui trabalhar com a culpa dela. No momento que a culpa foi trabalhada e que ela voltou essa culpa, as vozes sumiram. Ela não toma remédio, faz palestra hoje, cuidou da aparência que via acabada, toda diminuída, cuidava do rosto, do cabelo. Hoje é uma mulher bonita, faz palestra e outro lugar testemunha esse encontro que teve com a psicanálise. E aí o pastor chamou ela para dar o testemunho da igreja, foi milagre. Ela disse: não. Porque não foi assim, não. Eu como foi, que é do bicho. Doutor Inácio e doutora Fátima. Eu fui testemunha. A última vez que eu estive no Recife, eu conhecia junto com o marido. O pastor me apresentou o casal e me contou a história. Então, eu testemunho que é verdade. Muito bem. Uma pergunta que está chegando aqui pelo WhatsApp, lembrando ao pessoal que a linha está liberada, o WhatsApp 98720-4989. Mandou agora uma mensagem que está ouvindo. Rebeca, entra aí, você que é de psicologia. Isso. Entra aí para dar boas-vindas à Fátima Mora, que eu gosto muito de você. Entra aí, Rebeca, minha filha. Pronto. Ô, Rebeca! A pergunta é a seguinte: a insuficiência de lítio é um indicativo da bipolaridade? Aí é Dinácio, que é neurocientista, que deve responder. Olha, o que a gente tem falando aqui, o cérebro, ele é um órgão que, após 1980 e pouco, ele começou a ser muito estudado. Os Estados Unidos investiram bilhões de reais para o estudo do cérebro. E a gente sabe muito pouco ainda. Por exemplo, como é que você vai sustentar que no século XXI não se descobre ainda o modo Paxo? Não existe nenhum exame que se descubra o modo Paxo. A autoimagem não pode afirmar isso, a não ser a anamnese, que nós trabalhamos com isso. A anamnese é que vai determinar se o cara tem Paxo ou não. Só após a morte, quando a biópsia do cérebro determina que tem um mal de Paxo. Porque existe aí, eu recebi um paciente que tinha mais ou menos isso, existe aí uma falta de informação sobre o mal de Paxo e o Paxo. O Paxo é o tremor e o mal de Paxo é a demência. Então, os dois juntos. Se for só o tremor, eu cuidei de um paciente lá no Hospital Real Português, São Paulo, onde eu estagiei a neuropsicologia, de um paciente que era mais ou menos assim. Então, a questão do cérebro é muito complicada nesse momento afirmar com exatidão, porque a ciência está sempre se redescobrindo. Mas eu quero aqui deixar uma linha de pensamento para as pessoas que estão ouvindo e para a doutora Fátima. Logicamente que tem pessoas que, quando chegam a certa idade, vai ter humor reduzido, porque os neurotransmissores que atuam em nossas vidas, como dopamina, serotonina, cortisol, estão desregulados. Então você vai estar para baixo, não sei o quê, e de repente
isso aí pode ser confundido com outra coisa. A idade faz com que isso ocorra. Também a vida que a pessoa leva, uma vida da infância complicada, ameaçada, cheia de problemas, pode trazer a pessoa mais para um lado depressivo e depois a pessoa, com o desenrolar do tempo, ter essa variação de humor. A questão do lítio, sabe que eu sou contra remédio. Eu não gosto de remédio. Porque o remédio, ele traz... Estamos com um probleminha na conexão com o Dr. Dinásio, que vai voltar a falar sobre a questão dele ser contra o remédio, né, para ajudar. O remédio traz consequências graves para a pessoa. Você pega o remédio, então o médico fala assim: você toma esse remédio após a refeição. Ele vai misturar esse remédio com as enzimas das comidas que você comeu, da sua refeição. Ele vai fazer uma viagem até chegar ao intestino para ir para a corrente sanguínea. Vai fazer um desastre no seu sistema, vai ter um desequilíbrio, até porque o remédio não é único. Ele foi feito para todo mundo. Então nós temos história diferente, peso diferente, idade diferente. Esse remédio foi feito para a gente. Então vai trazer um desequilíbrio. Eu cheguei aqui, eu estava em casa, uma mulher ligou para mim e disse assim: vê aqui que meu filho está morrendo. Foi lá, o filho dele estava feito cachorro, colocando para fora. Né? Colocando ele, só pegou a cachorro, quando ela chega na língua, o desequilíbrio dos nervos, foi para fora. E aí eu disse: tá com remédio que tá. Fui ver a bula, era um remédio que estava tomando. Era um remédio que estava tomando. Doutor Dinásio. Chegou uma pergunta aqui pelo Facebook. Qual a consequência psíquica após essa pandemia pode acometer uma criança que estava adaptada a uma rotina diferente? Doutora Fátima, só aqui. Então, o que pode acontecer são várias coisas, porque depende muito da condição dessa criança. Ela estava adaptada a uma rotina, está se adaptando a outra rotina, pode ser que ela se adapte novamente, porque nós não vamos ter nada igual. Isso é fato. Tudo será diferente. Então não será mais a velha rotina, nem a rotina da quarentena, será a nova rotina pós-pandemia. Então é uma terceira rotina. Por quê? Porque o que eu ouço das autoridades é que a volta será diferente. Por exemplo, alunos só poderão estar numa sala de aula com 15 pessoas. Então se eram 30, agora serão 15 crianças. Agora quando terminar. Então não dá para ser a mesma rotina. Vai ser a rotina número 3, que a gente nem imagina como será. A nova vida pós-pandemia, tanto para as crianças, adolescentes, adultos e idosos. Tudo será diferente. E quais as consequências psíquicas, doutora Fátima, que isso vai acarretar? Novas doenças psíquicas, novas adaptações, mas velhas neuroses, não é, Edinásio? Neurose do mundo. Concordo plenamente. Rebeca, ela está fazendo um trabalho, um estudo, uma pesquisa lá na universidade, junto com o INIP, sobre o seio da mãe, até foi que sugeri a ela. Então, o seio da mãe e as reações comportamentais dessa criança. Ela fez um trabalho, concorreu com 5.000 pessoas e foi escolhida entre as outras para fazer esse trabalho junto ao Hospital INIP aqui em Pernambuco. Então, Rebeca, você que está do outro lado aí, o assunto é pertinente. Entre aí para conversar com a gente aí. É muito bom, porque tem uma coisa interessante, Rafa, é que a faculdade dela é uma faculdade moderna aqui em Pernambuco, e essa faculdade, ela, na minha opinião, não vou dizer o nome para não ser processado, ela comete um grande erro, porque ela rejeita os pioneiros. Ela pega flor, passa por longe, não me corta, não sabe o que é, ela não cai, não sabe o que é. Como é que vai estudar isso sem os pioneiros? Então ela busca os modernos e esquece a base. Então eu tenho contestado a Rebeca em relação a isso. Então, Rebeca, defenda a sua teoria aí, por favor. Se quiser falar correto, você pode entrar e dizer por que vocês buscam esses caminhos. Fique à vontade, inclusive, para quem quiser participar pelo WhatsApp, mandar áudio. Eu tenho o telefone para ela. Como é, doutor? O
telefone para ela, para ligar, porque eu acho que ela não está sabendo o telefone. Pronto, o telefone é o 987204989, 987204989. Para quem está nos assistindo aí pelo Facebook, adicionar Acorda Bênção, coloca isso 3 vezes. Acorda Bênção, tá? E aí consegue nos assistir pelo Face. Mas também interagir conosco aqui pelo WhatsApp com áudio e vídeo. Pode mandar um vídeo fazendo a pergunta, um áudio fazendo a pergunta. Fica à vontade, Rebeca. A linha está liberada exclusivamente agora para você. E para os que estão nos ouvindo pelo rádio, né, podem nos acompanhar pelo Facebook, Acorda Bênção. E nos ouvir também pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil aí no Play Store. Doutor Edinásio, doutora Fátima, uma pergunta que chegou aqui bem no começo foi: o humor reflete a personalidade da pessoa? O humor reflete. Tá ouvindo aí agora? Está ouvindo, doutor? Ele está sem me ouvir, Ivanildo. Eu não estou ouvindo, eu não entendi a pergunta. Se o humor reflete a personalidade da pessoa. Ouviu? Então, o humor não pode refletir o todo da personalidade, porque o humor é uma parte da personalidade, né? Nós somos mais do que o nosso humor. Nós temos toda uma questão de persona, né? Isso já vai para um autor chamado Jung, não é tanto Freud. Então, as personas são, por exemplo, no momento em que eu sou mãe, eu tenho a máscara de mãe. No momento em que eu sou professora, eu tenho a máscara de professora. E necessariamente isso não está ligado ao meu humor, mas sim as partes da minha personalidade em que eu exerço papéis sociais. Concorda, Edinásio? Concordo. Também posso dizer aí, em relação ao ouvinte, que aquela pessoa que está mal-humorada, ela tem uma questão de humor não, ou é bipolar não. Ela pode estar vivendo um momento e ter aquele momento dela. Não significa que ela está classificada nesse transtorno. Para estar classificada nesse transtorno, tem que estar inserido naquele pacote que eu falei inicialmente. Então, se você está enquadrado naquele pacote, aí eu tenho um transtorno do humor. Se não, é uma questão momentânea. Muito bem. Fiquem à vontade para fazerem suas pontuações enquanto os ouvintes, os internautas, vão processando as perguntas, viu? Fique à vontade, doutora Fábio. Eu quero lembrar que aos ouvintes, e a gente está já, inclusive o senhor, pastor Mar, a gente está aí prevendo o início aí do curso de psicanálise online, a partir do momento que preencher o número de pessoas. Pode ser daqui a um mês, daqui a 40 dias, 30 dias, 35 dias, depende dos inscritos que possam participar através do telefone da Academia do Céu, fazer sua pré-inscrição para o curso de psicanálise. Você que é estudante de psicologia, você que é psicóloga, você que ainda não tem curso superior, mas já terminou o segundo grau, manda para cá e você possa se tornar um terapeuta. Eu sei que alguns psicólogos me procuraram, dizendo que entendiam muito de psicanálise e queria fazer o curso. Então, a hora é essa. A outra questão, batendo numa tecla, que esse encontro, no dia 25 de julho, que vamos fazer com, se tudo estiver bem até lá, com a doutora Fátima Mora e o doutor Edinásio Acefe, onde esse encontro a gente vai pontuar algumas coisas e no final fazer uma oficina de redução de danos. É importante que você saia dessa crise e busque novos caminhos. Sair da crise e buscando novos caminhos. Bom, doutor Edinásio. Falou, doutora Fátima Mora. Ninguém sabe o que vai ocorrer após a pandemia. Doutor Edinásio. Os comportamentos podem mudar. A Rebeca está na linha. Qual vai ser o horário do evento, Edinásio? 9 às 12. 9 às 12. Das 9 ao meio-dia, ok. Pelo Skype? Não, se tiver ok, vai ser. Se tiver ok, ninguém sabe. Doutor Edinásio. Está resolvida a questão. A ideia é fazer presencial. Doutor Edinásio e doutora Fátima. 5 de julho, das 9 ao meio-dia, perfeito. Doutor Edinásio.
Tem uma pessoa na linha aqui para falar. Pode falar, minha querida. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Fátima. Bom dia, seja bem-vinda. Reconhece a minha voz? Não? É Rebeca, filha de Arinádio. Ah, você tá boa, minha querida? Tá fazendo a pesquisa? Estou acompanhando um pouco as manhãs aqui na rádio e acompanhei a outra vez que a senhora também participou. Estou adorando. Eu, como estudante, acho que descubro que tenho muito a aprender, inclusive, e acho que também é importante aos ouvintes, né? Já que muita gente acaba se encontrando em alguns temas que são discutidos e sanando algumas dúvidas que eles possuem. Que bom, bacana, interessante. Rebeca é muito ligada à criança e ela nesse trabalho aí do seio da mãe, né? Do leite paterno, que ela está isso aí. É uma pesquisa dela que ela está fazendo lá na universidade. Pronto. Não, então, quando eu fiz a pesquisa, a primeira pessoa para quem eu mandei foi para Ednásio, né? Para ele ver o que ele achava, já que ele é do ramo da psicanálise e a minha pesquisa ia para essa. A primeira coisa que falou foi que não concordava com os teóricos que eu estava colocando lá, porque ele falava que eles eram muito recentes e que eu podia ir na raiz, né? Só que eu fico confusa justamente porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, a faculdade instrui a gente a colocar os históricos mais recentes, porque é uma revisão bibliográfica, né? Tipo, precisa de uma revisão bibliográfica para fazer aquela pesquisa. Mas aí foi a primeira coisa que ele contestou, foi exatamente isso, de não ter um fundamento teórico tão profundo, assim, ter uma coisa mais recente. Ouviram aí? Fátima, você estudar a relação do bebê com você estudar o Winnicott, você estudar Klein, por aí vai. Mas quem foram os autores, então, que ela estudou? Quais foram os autores que você estudou, Rebeca? Ela saiu da ligação. Pode voltar a ligar. Mas depois o ginásio passa. Se quiser também pode ligar via Skype, viu, Rebeca? Se quiser também pode ligar via Skype para participar. Eu acho que essa participação jovem desse pessoal é muito importante para a gente, né, dona Fátima? Com certeza. Eu tenho interesse em saber os autores dessas coisas novas, porque de repente é bom para nós lermos, não é? Lógico. Ok. Você que é estudante de psicologia e tem interesse em entrar em contato com o Dr. Ednásio, com o programa No Divã, terapeuta Ednásio Silva, o telefone está aí na tela. Tanto da Academia do Cérebro, que é o 8217-8817, 8217-8817, ou o 987204989, para você interagir no momento do programa, tá certo? Ou entrar em contato com o terapeuta Ednásio Silva, inclusive para mais informações sobre a palestra programada para o dia 25 de julho, também sobre o curso que haverá de psicanálise com a participação da doutora Fátima Mora, e também querendo tirar qualquer outra dúvida, e até mesmo você ouvinte que quer uma consulta online, entrar em contato com o terapeuta Ednásio Silva pelo telefone da Academia do Cérebro, que você vê aí no Facebook, 8217-8817, ok? Pois bem, doutor Ednásio, fica à vontade aí para...
todas as vezes que a gente está no programa, quando chega no final, parece que há perguntas. Surgem várias perguntas. Eu quero lembrar, eu tenho terapia online, tem gente que mora do outro lado do mundo. É verdade. Que eu faço terapia online, pessoal fora do país, e é um horário diferente. Isso. Então, quando eu faço terapia online para gente de fora, geralmente nessa hora, se eu for fazer terapia online com o pessoal. Tivemos um probleminha na comunicação com o doutor Edinásio, né? Ele está informando que, devido ao fuso horário, né? Por exemplo, agora na Suíça, são, o que horas agora na Suíça? 2 horas da tarde, já vão dar 3 horas da tarde na Suíça. Um abraço, inclusive, para a Elizabeth, que está assistindo, família Martins. O pessoal que mora fora do Brasil, e lá o horário é diferente. Então, eu tenho que ter um horário aqui a disciplina. Então, é verdade. O pessoal, geralmente, quando chega no programa, começa a surgir perguntas. É porque a audiência vai aumentando, o povo vai compartilhando, né? Vai informando a outra, olha, está acontecendo algo interessante na rádio, na Rede Cristã, no Facebook, do Acorda Bênção, e aí a audiência vai aumentando e o programa tem sido realmente um sucesso de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, lembrando que nós temos reprise do programa à noite, das 8 às 9 da noite, pela Rede Cristã Brasil FM, em cadeia com a Nova FM em Goiânia, 98,5, das 8 às 9 da noite. Então, doutor Edinásio, convide a doutora Fátima Mora para as considerações finais. Então, eu queria dizer uma coisa importante, que o fuso horário não é só fora do Brasil. O Brasil é tão grande que a gente tem fuso horário até no Brasil. É verdade. Dependendo da região, a gente tem diferenças de horários. Por exemplo, Roraima, né? Então, assim, é interessante isso. Eu agradeço sempre a participação, é uma bênção, é uma divulgação. Edinásio, a Rádio Cristã, estarei sempre que puder à disposição, mesmo na hora que levanto de pijama, porque informação não tem hora nem dia. Muito obrigado e Deus abençoe. Nós que agradecemos. Doutora Fátima está imitando Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, que eu tô pijama na live dela, olha. É verdade. Está imitando a Ivete Sangalo. É verdade. Gente, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, nesse encontro, eu aqui, você aí. Tchau. Tchau, doutora Fátima. Olha que coisa maravilhosa, diretamente de São Paulo, a doutora Fátima Mora participando conosco aqui no programa No Divã, com o terapeuta Edinásio Silva, que está diretamente do consultório da Academia do Cérebro, na Zona Sul do Recife, e a Rede Cristã para todo o Brasil e para todo mundo. Um abraço para a família Maciel, a nossa irmã Neia, lá na Suíça, informando para nós que agora na Suíça são exatamente 3 horas da tarde, aqui no Brasil 10 da manhã. Você está ouvindo esse programa à noite, né? Já estamos aí entre 8 e 9 da noite, em cadeia com a Nova FM em Goiânia, 98,5. Um abraço para vocês, um abraço para o César Arruda, também a nossa irmã, deixa eu ver o pessoal que compartilhou, que comentou o programa no Face, deixa eu ver aqui. Já falei do César, Elizabeth, família Marcel Martins, né? Deixa eu ver mais quem aqui. Irmã Débora Borges, um abraço lá do Conjunto Muribeca. Deixa eu ver mais quem. Fernando Paulo, um abraço lá de Jaboatão, Fernando Paulo. E Marilene Mary. Maria, né? Lá de Paudalho. Muito bem, valeu as participações do pessoal que interagiu aí no Face. Muito bem, vamos ficando por aqui. Vem a programação normal da Rede Cristã. Programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva volta amanhã às 9 da manhã aqui no Brasil, 2 horas da tarde na Suíça, na Alemanha, em toda a Europa aí. Ok? Um forte abraço para vocês que nos ouvem pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil FM no Play Store ou pelo site redecristãbrasil.com.br
pela 96,3 aí na Mostardinha, Afogados, Mangueira, Bongi, Jardim São Paulo, Biribeira, Caxangá. Você que nos ouve pela 103,3 de Boa Viagem em Igaraçu, as cidades de Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e Carpina. E você que nos ouve em qualquer lugar do mundo pelas plataformas digitais da Rede Cristã Brasil FM. Um abraço. A programação da Rede Cristã segue, por sinal, muito boa. Programação musical, não perde não, acompanha, seja abençoado, porque como diz o locutor, tá na cristã, tá na bênção.